Fala galera Smart, sejam bem-vindos a mais uma live do Clube Meio-Dia e 37, às quinta-feiras, sempre com o nosso querido Guará Caixa, o homem que arrematou 56 imóveis da Caixa Econômica apenas no ano de 2023, galera. Vamos que vamos! Fala Guará! Fala aí, Pedrão. Bom demais? Beleza? Então tá bom. Guará, mais uma live sensacional de quinta-feira, que a gente sempre traz assuntos relevantes da Caixa Econômica Federal com você aqui, que é o maior investidor, maior arrematante de imóveis Caixa do país. Tema sugerido, vamos falar de condomínio e IPTU, né? Débitos de condomínio e IPTU são débitos ali que importam os arrematantes. A gente sabe que depender da modalidade na Caixa, a Caixa paga, a depender é o arrematante que paga. E a gente sabe também que ter a CND ou não pode ter ali algum desembaraço para o arrematante e que pode demorar para receber essa CND. Vamos falar disso? Bora, vamos falar disso. É um assunto que muita gente tem curiosidade, dúvidas, né? Então, vamos lá. Vamos ver que o pessoal aí tem curiosidade de saber também, né? Perfeito. Antes, galera, da gente começar o assunto, então, já quero colocar o seguinte: quem não sabe, na oferta de Black Friday da Smart Leilões, vocês estão ganhando 4 em 1. Vocês estão ganhando a mentoria da Smart dobrada, vocês estão ganhando o curso do Guará Caixa, lucrando com imóveis Caixa, o curso do Guará Caixa, gente. Então, não percam tempo, o homem já arrematou 56 imóveis em 2023. Vocês vão ganhar o curso do Guará Caixa e vocês vão ganhar também a mentoria da Carla Rocha. Então, gente, é 4 em 1. É a maior oferta da Smart até hoje. Não deixe de participar. Guará, seguinte, coloca para a galera aí das 5 modalidades da Caixa, as duas que, em geral, a Smart não, a Caixa não paga. Na verdade, primeira e segunda praça em que a Caixa não paga e as outras 3 que a Caixa paga débito de condomínio e IPTU. Exato. Então, vamos lá. Para quem não tem esse conhecimento básico, que é bem rápido aqui, a Caixa, quando manda um imóvel para leilão, né, alguém deixou de pagar as dívidas de financiamento, então a Caixa toma esse imóvel e manda para leilão. Qual que é a primeira etapa do leilão? É o primeiro leilão, né? Assim que chama mesmo. Se ninguém arrematar o imóvel no primeiro leilão, vai para o segundo leilão. E esses dois primeiros leilões, esses imóveis são vendidos pelos leiloeiros, que são a empresa que a Caixa contrata para vender esses imóveis. E nessas primeiras 2 etapas, quais são pontos importantes para vocês saberem? Primeiro, é que as dívidas de condomínio e IPTU são responsabilidade da pessoa que está comprando, do comprador, né, do arrematante, tem que pagar. Então, vocês têm que necessariamente levantar esses débitos de IPTU e de condomínio antes de arrematar o imóvel, porque você pode ter uma surpresa e nós que somos, né, mais experientes já vimos isso acontecer algumas vezes, da pessoa se surpreender depois com uma dívida grande de IPTU ou de condomínio juntas. Então esse é o ponto importante. Quando você compra um imóvel em primeiro e segundo leilão, você paga 5% do leiloeiro, você é responsável pelas dívidas de IPTU e de condomínio, e então você tem que ter muito cuidado quando você vai arrematar imóveis nessas 2 primeiras modalidades, beleza? Caso o imóvel também não tenha interessado no segundo leilão, ele vai para o terceiro leilão, que é a licitação aberta. Na licitação aberta, ainda assim, é o leiloeiro, essa empresa que vende os imóveis mesmo. Lá, se entrar no marketplace do leiloeiro, vai estar lá o imóvel à venda. E o que é importante, que diferencia um pouco do primeiro e segundo leilão? É porque normalmente, é bom sempre ler o edital, mas normalmente o terceiro leilão, né, a licitação aberta, o arrematante, aliás, a Caixa assume as dívidas de condomínio de IPTU, assume o pagamento das dívidas. Porém, você tem que ler o edital, porque 95% dos casos a Caixa vai pagar as dívidas de IPTU e condomínio na licitação aberta. Porém, você tem que estar sempre atento no edital, porque ele pode variar conforme o caso. E depois, caso o imóvel não seja arrematado na licitação aberta, que é a terceira etapa, ele vai para a venda online, que tem um cronômetro, uma contagem regressiva
desse imóvel, onde a venda online e a venda direta online depois, a Caixa paga todas as dívidas de IPTU e condomínio. A não ser que o imóvel tenha uma dívida baixa, ali de abaixo de R$ 1.000, que daí a Caixa, né, ela fala assim, pô, a dívida é mais barata assim, você paga, né? Então não me dá esse trabalho não. Então, venda online e venda direta, em regra, a Caixa vai pagar os débitos de IPTU e condomínio, porque normalmente eles são superiores a R$ 1.000. Perfeito. Guará, vamos lá. Então você explicou como é o pagamento ou não pela Caixa desses débitos condominiais, tá? Gente, tá? A Caixa, então, não paga, via de regra, no primeiro e no segundo leilão. Depois, em geral, ela paga em licitação aberta, mas você tem que conferir porque tem exceções. E ela sempre paga em venda online e venda direta, à exceção dos débitos inferiores a R$ 1.000. O resumão é esse, galera. Daí, a gente pode avançar no tema, que é o seguinte. Ok, se o débito é seu, qual que é o trabalho que a pessoa tem que fazer, Guará? E o que, inclusive, a Smart Caixa se propõe a fazer por eles? Levantar quais são os débitos de condomínio e IPTU e pagar. A responsabilidade do arrematante não tem muito para onde fugir. Levanta os débitos e paga. Como é que você levanta os débitos? IPTU, você levanta na prefeitura, e condomínio, você entra em contato com o síndico, administrador, levanta e paga. Pronto. Agora, e se a responsabilidade é da Caixa? Se a Caixa virou e falou, não, é venda online, é venda direta, eu que vou pagar para você. Você também tem que ir atrás do condomínio IPTU para apresentar esses débitos para a Caixa. No caso, a Smart Leilões faz isso para vocês, tá? Então, a Smart Leilões foi a primeira a criar 27 imobiliárias credenciadas na Caixa, presente nos 27 estados do país. Por quê? Porque lucro não tem CEP e arrematante Smart arremata em qualquer lugar do país. Então a gente foi atrás de criar essa facilidade por Smartano. Então a Smart Leilões vai lá, levanta esses débitos e apresenta para a Caixa fazer os pagamentos. A Caixa tem aí alguns poréns nesse pagamento. Fala para a galera, o Guará, qual é o prazo, em geral, que a Caixa pede para fazer esses pagamentos e os percalços que a gente tem tido aí nos últimos tempos para esse pagamento, para o pessoal se situar e saber como é que funciona. Vamos lá. Então, quando existem débitos de IPTU e de condomínio que são responsabilidade do arrematante, do comprador, é fácil. O seu assessor, o seu corretor caixa, ele te ajuda baixando esses boletos, esse extrato de débitos, te manda e você paga. Fim de papo. Para o primeiro e segundo leilão é mais fácil. Agora, quando a gente fala de licitação aberta, venda online e venda direta, onde a Caixa normalmente vai assumir essa responsabilidade de pagar as dívidas, o corretor, quando é um bom corretor, tipo a Smart Caixa, que é uma corretora que efetivamente baixa e faz todo esse trabalho aí de despachante imobiliário para o comprador. Baixa essas dívidas e manda para o e-mail da Caixa, que tudo, infelizmente, com a Caixa é feito através de e-mail, pessoal. É um processo meio arcaico, ruim, mas é como funciona a Caixa hoje. Então, a gente manda por e-mail para a Caixa, né? A gente, quando fala a gente, a Smart Caixa manda o e-mail para a Caixa para que ela efetue os pagamentos. Porque o corretor ele não vai pagar a dívida de ninguém, né? O corretor é só uma pessoa que está ali, um facilitador, né? Pro arrematante, pro comprador. Então, envia esses débitos para a Caixa pagar. Até o início do ano, a Caixa estava pagando com uma média de 60 dias de prazo. Estava uma média de 60 dias, né, Pedrão? Depois disso, a Caixa começou a receber um grande volume e ela terceirizou em fevereiro as operações para a Inova Condo. Até vi alguém mencionando a Inova Condo aí, o Arthur. Então, desde fevereiro, a Caixa terceirizou esse serviço de pagamentos de condomínio e IPTU para a Inova Condo, uma empresa terceira deles. Sendo bem honesto, eles estão meio enrolados lá, não está uma organização das melhores, está demorando bastante tempo para pagar os débitos de condomínio e IPTU. E recentemente, no mês passado, se não estou enganado, né, Pedrão? A Inova Condo falou que eles estavam pedindo um prazo de 120 dias para pagar os débitos de IPTU e condomínio, quase 4 meses. Assim, o que a Smart Caixa faz que é um grande benefício? Quando a Smart Caixa vê que o negócio está enrolado ali em IPTU, ela faz uma declaração de ciência de débitos para o arrematante, de forma que ele assina essa declaração, falando o quê? Eu estou ciente que tem débito de IPTU.
para continuar, dar continuidade na escritura, ITBI e registro. Então, a forma, né, que a Smart Caixa descobriu aí, aplicou, tem tido essa prática de fazer essa declaração para acelerar o registro do cliente. O condomínio, daí, em alguns poucos casos, o registro exige também a CND, né, Certidão Negativa de Débito de Condomínio, para registrar, mas são pouquíssimos casos. E quando eles exigem, a Smart Caixa também faz essa declaração de ciências de débito de condomínio para também não deixar ali o registro travado. Então, onde mais que a gente está vendo alguns problemas, mas depois no pós-compra, no pós-compra não seria errado, no No pós-arrematação, ali, pós-registro. no pós-registro, exatamente isso, Pedro, obrigado. Então, no momento ali, depois que você já registrou, reformou, vendeu para o cliente, daí o cliente, quando vai comprar o seu imóvel, ele vê lá que tem uma dívida de condomínio, porque você não tem a CND, não pagou até hoje, a Caixa não pagou até hoje. Então, é mais no momento da venda que a gente está percebendo os arrematantes, os compradores tendo um pouco mais de problemas aí. Mas é realmente alguns meses depois do pós-registro mesmo, né? Perfeito, galera. Então, o Guará já deu esse panorama, tá? A gente emite, vai atrás de levantar os débitos, IPTU e condomínio, e aí tem que ser feito o pagamento. Quando é pelo arrematante, não tem problema, você paga. Se você não quiser pagar também, ok, né? Você só vai ficar com essa dívida. A dívida é sua, porque estava no edital que a dívida seria sua. Quando é pela Caixa, aí a gente tem aí ultimamente enfrentado esse problema da demora. No edital das regras da venda online, estava disposto que era até o pagamento em até 90 dias. Daí, eles editaram aí, tem um mês mais ou menos, que eles passaram para até 120 dias. Por quê? Porque eles estão cientes que estavam tendo atrasos, tá bom? E daí é importante a gente esclarecer qual é o papel seu do arrematante, qual é o papel da Smart Caixa e das imobiliárias credenciadas e qual que é o papel da Caixa. Por quê? Porque a gente vem sofrendo pedidos e descontentamentos da Smart Caixa, falando assim, poxa, vocês estão enrolando, a Caixa não, vocês não providenciam um pagamento e tal. E a gente tem que explicar que, como o Guará falou, a imobiliária credenciada é uma intermediadora, ela não paga nada. Então, nós levantamos os débitos para a Caixa, seja diretamente, seja por uma terceirizada, pagar. E o que está acontecendo aí, que por uma questão aí de aumento de volume, de inconsistência ali na terceirização e tal desse procedimento, houve um atraso. Então, tenho ciência. A Smart Caixa Imobiliária Credenciada, ela tem o papel de, na verdade, a Caixa fala que a imobiliária tem um papel de orientar vocês, arrematantes, como levantar débito de condomínio e IPTU. A Smart Caixa vai além, ela levanta os débitos de condomínio e IPTU para vocês, emite o boleto e disponibiliza para a Caixa pagar. Só que o pagamento não depende da gente. O intermediador não tira o dinheiro do bolso para pagar. E aí a gente tem que ficar lá de cima, aguardando, mas é um problema generalizado. O pessoal já está aqui falando aqui no chat que tem casos que demoraram muito e tal. A verdade é, a Caixa sempre paga, mas ela pode demorar. E aí o Guará explicou para vocês. Tem gente que não tem conhecimento disso e trava o registro. Nós não, nós temos o conhecimento adequado para aqueles cartórios que dão pendência. A gente apresenta o argumento mostrando que existir débito de condomínio IPTU não é problema para o registro da sua aquisição. Só que quem for comprar de você o imóvel no futuro não quer saber se a Caixa se responsabilizou, se vai pagar. Ela quer receber a CNT de que o imóvel não tem dívida nenhuma de condomínio IPTU. Então, vocês sofrem esse problema, às vezes, de na hora de vender, a pessoa falar, mas existe débito. Por isso que tem que ficar diligente, por isso que tem que saber desse Sim. porém, simplesmente não é algo que te vai te gerar do jogo, não é algo que vai tirar seu lucro, tá? Mas vocês têm que saber para ter consciência. Eu vi algumas pessoas fazendo perguntas até pertinentes, eu quero pedir para vocês colocarem no balão, por favor. Colocando no balão ali, fica mais fácil de eu e Guará explicarmos. É isso, Guará. Dessa explicação nossa, tem algum ponto sobre esse pagamento, sobre essa demora? Eu acho que tem um ponto aqui, a pergunta do Arthur aqui, né? Que ele falou se vai mudar, vai voltar da Inova Condo para a Cevem. Atualmente, desde o início desse mês, ou final do mês passado, a gente tem percebido alguns imóveis
que a Caixa, que a CEMAB, na verdade, que é o departamento da CVM que cuida da parte de pagamentos, né? Ela voltou a assumir alguns imóveis da Inova Condo. Então, alguns imóveis estão tendo condomínios pagos porque a Caixa está assumindo novamente parte desses processos de pagamento, né? Percebendo essa dificuldade que a Inova Condo está enfrentando. E daí, isso aqui é parte deles. É um volume realmente pequeno de imóveis que a CVM, né, que no caso é a CEMAB, está assumindo para pagamento de condomínio e de IPTU, tá bom? Mas a gente só que isso não é algo que o arrematante e nem que o corretor podem solicitar. Simplesmente eles estão escolhendo, segundo um critério deles, que eles não abriram para a gente, qual que é esse critério, eles estão pegando determinados imóveis e falando assim, não, deixa que eu realmente vou pagar aqui o IPTU, está muito atrasado e tudo mais, deixa que eu mesmo, CEMAB, vou pagar, né? E assim, só para concluir também, quem não me segue ainda segue ali, né? Clica ali em Guaracaixa, que eu estou sempre ali compartilhando dicas, estratégias, tutoriais, sugestões, aprendizados, erros relacionados a imóveis da Caixa. Então, eu acho que esse que foi talvez um movimento mais recente que a gente viu aí da CEMAB com relação a esse assunto de condomínio IPTU, foi de a internalização novamente de parte desses pagamentos, né, Pedro? Perfeito, galera. Então, muito bem pontuado por Guará, tá? A internalização por parte da CEMAB para fazer esses pagamentos, até então está acontecendo em casos pontuais. De fato, vários casos que a gente tinha que estavam mega atrasados, a gente fazendo reclamações diárias, a gente fazendo relatórios para a Caixa, daí a Caixa começou a internalizar isso tem cerca de 2 semanas, mas por enquanto ainda é pontual. Existem rumores de que a terceirização vai ser finalizada ou vai ser trocada e que a CEMAB vai assumir de volta. Mas não sabemos disso, por enquanto não tem nada oficial, são rumores. Existe sim a internalização de casos pontuais. Tá bom, galera? Daí, Guará, a gente, antes de passar para outras perguntas que o pessoal está jogando aqui no chat normal e a gente não consegue ver direito as perguntas aqui, eu peço para mandarem no balãozinho. Eu vi duas perguntas importantes que era até bom estar no balãozinho, que não estão, que eu vou responder. Depois a gente vai focar só no balão, tá, gente? Que é, primeiro, se o débito for acima de 5 anos, a Caixa paga. Muita gente pergunta isso. O que acontece? Por que o pessoal pergunta 5 anos? Porque é um prazo prescricional. Acima de 5 anos, dívidas que não foram cobradas, que não foram executadas, prescrevem. Então, o que acontece? Qual é o critério? Se existiu alguma causa de interrupção dessa prescrição nesse período, a Caixa pode pagar sim débitos de 10 anos para trás. Tem que ter existido uma causa de interrupção. Se não houve, não paga. O que é a causa de interrupção mais comum? Uma ação de execução do condomínio, por exemplo, da prefeitura contra ali quem estava devendo esse débito de condomínio IPTU. Então, se existe uma ação, a Caixa paga. Agora, não existe ação, não existe nada, não paga. Então, a gente sempre tem que fazer esse levantamento também e passar para a Caixa o processo, que existe o processo para ela pagar débitos acima destes. Teve uma outra pergunta aqui, vamos ver. Ah, tinha uma outra pergunta nesse sentido. Viu alguma pergunta bacana aí, Guará, para a gente responder? Deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta de. Qual que é, gente? Ah, É possível, pergunta do Emerson, hum, é possível o arrematante fazer o pagamento e pedir reembolso para a Caixa? perfeito, era essa aí. Pergunta muito Perfeito. boa e muito comum. Vamos lá, Emerson. O que acontece? Se você tomar a iniciativa de pagar e depois pedir o reembolso, a Caixa não vai te reembolsar, tá bom? Isso eu posso te afirmar. Agora, em que casos que você consegue a aprovação, a autorização da Caixa para fazer o reembolso? Quando normalmente o que acontece? A Caixa é um banco, né, burocrático, né, uma empresa burocrática, então ela demora entre ela receber o boleto e entrar lá na fila dela de pagamento e tudo mais e pagar efetivamente, ela demora um tempo ali, tem uma burocracia interna que impede. Se você mandar um boleto por conta dessa burocracia dela, que ela pede no mínimo um prazo de 20 dias de data de vencimento do boleto, para dar tempo dela pagar, né, num tempo que leva ali por causa da burocracia interna dela. Então a Caixa sempre recomenda que você mande um boleto de débito de condomínio
ou de IPTU com data de vencimento de pelo menos 20 dias, para dar tempo dela pagar. O que acontece? Tem muitas prefeituras e até alguns condomínios, mas mais prefeituras, que elas não conseguem, ela tem uma trava ali no sistema dela, que ela coloca o prazo de vencimento do boleto é de 1 dia, 2 dias, 5 dias. Então, a pessoa manda, né, o corretor manda o boleto para a Caixa pagar, e daí ela não paga e vence, por causa que o prazo é muito curto. Nesses casos, quando a Caixa vê e você escreve no corpo do e-mail, Caixa, está aqui o boleto com vencimento de 5 dias. Infelizmente, nessa prefeitura não é possível colocar um prazo maior do que 20 dias, então, né, segue o boleto com 5 dias. Nesses casos, a Caixa já retorna, normalmente ela retorna para o corretor e para o arrematante, falando que tá bom, nesses casos, eu autorizo você a pagar o boleto e depois eu te faço um reembolso. Então, se a Caixa não autorizar esse reembolso, você está assumindo o risco o risco de quase 100% de certeza de que você não vai ser reembolsado. A Caixa já falou isso expressamente, que se pagar sem autorização, ela não reembolsa, tá, galera? Então, vale o pedido para ela autorizar você fazer o pagamento? Vale. Fazer o pagamento sem o pedido, não. E o pedido sendo feito, é certo que ele vai ser acatado? Não. Tem que ser apresentada uma justificativa. A justificativa é porque a prefeitura não emite boleto com prazo razoável para eles pagarem. A justificativa pode ser porque o condomínio está ameaçando ou está entrando com ação judicial. Vocês têm que justificar. A gente faz também o e-mail por vocês, né? Faz o pedido para a Caixa e às vezes é acatado, às vezes não. Galera, vamos passar para algumas perguntas do Posso balão. Antes eu só quero. complementar uma última coisa, Pedro, Diga. desse assunto, rapidinho? O que eu diria para vocês, pessoal? Porque esse assunto é quente mesmo, é um assunto que está dando muita dor de cabeça. Vocês coloquem, avaliem se não vale a pena, nos casos que está demorando muito, vocês pagarem. Avaliem na sua viabilidade financeira, se não vai. Pô, você já está com o comprador ali. Se você já tá. Se isso está sendo uma necessidade para você, provavelmente você já está num processo talvez de venda desse imóvel. Já passou meses lá do registro e ainda não pagaram o seu condomínio, não pagaram o seu IPTU. É claro que a gente quer que né, que a Caixa pague os IPTUs nossos, condomínio, que é a responsabilidade dela conforme o edital. Porém, não se esqueça que você pode sim pedir para o seu corretor baixar esse boleto e avaliar de você mesmo pagar. Às vezes vai ter ali 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 de prejuízo, mas daí vocês avaliam se vale a pena assumir esse prejuízo para uma venda mais rápida ou não, se realmente vale a pena ficar esperando a Caixa por causa de 2, 3, 4, 5 mil. É claro que tem dívidas que é de 10, 20, 30, 40 mil. Daí realmente fica complicado. Mas se for uma dívida abaixo dos 5 mil ali, ó, reflitam e avaliem se realmente não vale a pena pagar, viu? Perfeito, Guará. Galera, então é o seguinte, antes de passar para as perguntas do balãozinho, eu vou reforçar. Olha a mensagem que está fixada aqui embaixo. Digite Black e receba a maior oferta da história da Smart Leilões. As vagas para a turma 29 da mentoria da Smart Leilões estão abertas. A gente está com condições que a gente nunca fez e nunca mais vai fazer. É 4 em 1. Você recebe a mentoria da Smart Leilões em tempo dobrado. Você recebe a mentoria, o curso desse cara aqui, ó, que vocês estão vendo, Guará Caixa, vocês vão receber lucrando com imóveis Caixa do Guará. Então, ó, o cara arrematou 56 imóveis Caixa no ano passado, gente. Vocês têm a oportunidade de ganhar aí na Black Friday o curso dele e também o curso da Carla Rocha, de house flipping, de reformas assertivas para você reposicionar o seu imóvel. Então, são condições assim que a gente nunca fez. Tá aí, só digitar Black que vocês recebem no inbox de vocês, tá bom? Vamos passar aqui para algumas perguntas e aí a gente vai seguindo. Ó, pergunta do Igor. A intermediação da Smart está disponível para quem ainda não é Smartano? Ótima pergunta, tá, Igor? Sim, o Grupo Smart criou a imobiliária Smart Caixa para ser intermediadora de imóveis Caixa, a única presente em todo o país. E nós, como corretoras credenciadas da Caixa, nós temos que atender qualquer um, entendeu? Alunos e não alunos. Então, nós atendemos qualquer um, sim. Qual que é a questão? Os alunos têm acesso a um clube de benefícios, tá bom? Então, como se diz, são mimos da Smart, o clube de benefício lá que a gente oferece apenas para alunos. Mas a gente oferece o mesmo serviço, a mesma qualidade do serviço, a gente oferece
ali para quem é smartano e quem não é. Mas vamos supor, no clube de benefícios tem subsídios de TBI em determinados casos, a gente banca eventual necessidade de emissão na posse, ação de emissão na posse se precisar. Então tem alguns mimos para alunos, para smartanos, mas a qualidade do serviço é a mesma, tá bom? Ah, alguém colocou aqui, Matheus, os débitos de até 1.000 são a soma de IPTU e condomínio ou separado? Quer responder isso, Guará? Separados, já falo aqui na lata, separados. Então, o máximo de débitos que você vai pagar aí é R$ 2.000, né? 1.000 de IPTU e 1.000 de condomínio, né? Mas eu sempre gosto de dizer, Pedrão, que, pô, se 1.000, 2.000, 1.500, R$ 1.000 estiver influenciando tanto na sua arrematação, é melhor não arrematar mesmo. Quer dizer que, pô, se 1.000, R$ 2.000 está influenciando na sua análise de viabilidade financeira, eu já te digo, é melhor não arrematar mesmo, porque 1.000 e 2.000 não apenas nessa etapa, como qualquer etapa ali, qualquer variação de reforma, de documentação, de desocupação, é 1.000, R$ 2.000. Então, não é para isso ter uma influência grande na sua viabilidade financeira. Muito bem pontuado, tá, gente? Esse valor de R$ 1.000 é irrisório que a Caixa colocou justamente porque devia estar com a demanda alta. Falou, ó, débito pequeno, gente, paguem vocês mesmo por aí, porque senão aí fica aumentando ainda mais a fila de pagamentos nossa que tá gigante. Então a Caixa fez isso. E a resposta do Guará é baseada em quem tem experiência, quem está na prática, tá bom? Não sei se a Caixa mudou ainda as regras da venda online, porque, né, não tá correto de acordo com a atuação na prática dela. Lá fala que é débitos até R$ 1.000 apenas de tributos, tá bom? Então as pessoas, na hora que a Caixa vira e se recusa a pagar de condomínio, a pessoa fala, mas condomínio não é tributo, tá? Mas a Caixa está cobrando, está falando para o rematante pagar também condomínios abaixo de R$ 1.000. Então, não sei se ela já corrigiu recentemente, tem que olhar aqui as regras da venda online, mas antes falava só de tributos e mesmo de condomínio ela estava pedindo. O banco deve pagar o IPTU antes de fazer o registro? Vamos lá. Gilberto Meirelles, acabei de perguntar isso no grupo da T27. Banco deve fazer o pagamento de IPTU antes de fazer o registro? Gilberto, não precisa, o Guará falou muito bem disso aqui. A gente sabe orientar nesse sentido. Não é impeditivo a existência de débito de condomínio de IPTU para fazer o registro, correto, Guará? Exatamente. Salvo raras exceções, o cartório de registro exige a CND, a certidão negativa de débitos de IPTU ou de condomínio. Mas nos casos que ela tem exigido, a gente faz a declaração de ciência de débitos, o arrematante assina digitalmente, né, para facilitar, e a gente encaminha junto no protocolo de registro. E assim, mas o raro do raro são os casos em que realmente não consegue nem registrar por falta de pagamento da CND, do IPTU ou de condomínio, mas realmente são muito raros, tá bom? Perfeito, galera. Agora a pergunta do Paulo: como fazer para vender se a Caixa ainda não pagou os débitos de condomínio? Paulo, daí que mora a questão que a gente falou. Vocês não têm problema para registrar, mas vocês precisam ali para revender. A pessoa que está interessada quer o imóvel sem débito de condomínio e IPTU. O que você precisará fazer? Ter uma boa retórica, uma boa capacidade de argumentação e, porventura, fazer um contrato com o comprador se responsabilizando, falando: olha aqui, comprador, eu tenho um edital, a Caixa se responsabiliza por pagar, a Caixa é uma empresa grande, séria, ela vai pagar. Só que ela tem, né, burocracia e demora. Então eu assumo a responsabilidade para você, eu posso assinar um contrato para você, falando que se ela não pagar em até 3 meses, 6 meses, sei lá, eu faço o pagamento para você e tal. Por quê? Você pode fazer o pagamento e depois entrar com uma ação de ressarcimento com a Caixa? Pode, mas não vale a pena judicializar essas coisas, gente. Então é melhor tentar fazer um acordo ali com o comprador, falar: ó, eu assino um contrato para você que se daqui tantos meses a Caixa não pagar, eu pago. E aí, se daqui 6 meses, um ano, a Caixa não pagar, você tiver que pagar, aí você entra com a ação. Mas não mexe com isso de judicializar, de nada por enquanto. Tenta informar, convencer o comprador de que a Caixa vai pagar, só demora um tempo. Se ela não pagar, você mesmo paga. Você pode dar, inclusive, um outro bem seu em garantia para esse pagamento, criar ali condições da pessoa que seja um pagamento acima de 100 mil. Ô, Paulo, a questão é, você
quer uma solução. Qual que é a solução? É você chegar, colocar isso em contrato, se responsabilizando, dando imóvel seu, outro imóvel seu em garantia e tal. Se a pessoa não quiser, aí paciência, aí você perdeu a venda. Não existe. A solução é ou a Caixa paga, né? Ou você tenta criar formas de convencimento, não é isso, Guará? Exato. E uma coisa que eu vi aqui, um ponto bem legal aqui que a Carla colocou, ó, o síndico nem me deu acesso até quitar a dívida. E a gente recebe realmente esse tipo de situação, né? Onde o síndico impede a posse do imóvel por conta de dívida de condomínio, né, Pedrão? Esse é um assunto realmente que tem alguma recorrência. Mas o que que a gente, qual que é o entendimento, Carla? Se você está com escritura e registro em mãos, você tem a propriedade, você tem o direito de posse do imóvel. Então, nesses casos, vale uma conversa um pouco mais dura, né, o Pedrão, com o síndico, porque ele não poderia impedir a posse do seu imóvel por conta dessa dívida, né? Pelo menos essa é a prática que eu tenho como arrematante. Muito bem. Tudo, gente, na maioria das vezes é resolvido com capacidade de argumentação, com diálogo ali, né, da forma correta, explicando, esclarecendo para as pessoas. Um síndico, por exemplo, na hora que você explicar, a tendência dele é acreditar, dele entender. Senão, você vai avançando na conversa. Por exemplo, de falar com ele que o que ele está fazendo é ilegal e que ele pode ser responsabilizado pessoalmente por esse ato ilegal que ele está fazendo. Na hora que você mexe no bolso do síndico, muitas das vezes eles cedem, tá, gente? Então, você vira e fala, ó, como você está cometendo um ato ilegal, não vai ser o condomínio que vai ser responsabilizado, vai ser você pessoalmente que vai ser responsabilizado por esse ato ilegal seu. E aí você, apresentando os argumentos corretos, você acaba conseguindo ali, na maioria das vezes, convencer, tá bom? Ah, o Paulo está perguntando: para registro, a declaração de ciência de débitos é suficiente? Sim, Paulo, tá? Isso aí é o que a gente sempre faz: ciência de débito, tá bom? Independente da dívida superar R$ 100.000. Há prefeituras que não emitem a certidão de TBI se houver débito de PTU. Tem alguma defesa fundamentada nesse caso? Ótimo ponto também, tá? Professor Rafael, nosso professor querido, professor de química, o cara é fera e o cara remata muito, tá? Inclusive foi companheiro de painel do Guará Caixa nos imóveis pop. Guará, tem também essa linha de ação aí, tem prefeituras que barram, não tem? Tem sim, e esse também, na verdade, esse é um bom ponto, porque tem alguns imóveis dentro da assessoria Caixa que se encaixam nessa situação. Eu estou tentando lembrar aqui, Pedrão, não estou lembrando de cabeça, se a gente está tendo alguma argumentação, que essa que é a dúvida real do Rafael, se a gente está tendo alguma argumentação que possa avançar, né, para pagamento da guia de TBI sem ter a CND do IPTU. Tem. Eu estou tentando realmente O que puxar aqui. acontece? É uma jurisprudência do STJ, tá bom, gente? Então, o STJ já definiu que você não pode utilizar métodos coercitivos para cobrar tributos. E você, a partir do momento em que você restringe o pagamento, a emissão da guia de TBI por conta da ausência de pagamento do IPTU, é um método coercitivo. Então, já existe jurisprudência consolidada do STJ e sempre que dá pendência nesse sentido, nós temos lá essa jurisprudência, nossa equipe já está com ela salvo, a gente copia, cola, apresenta para os municípios, tá? Liga, argumenta, fala, não, isso aqui é ilegal. Boa parte das vezes, a gente apresentando o argumento correto, apresentando a jurisprudência, os municípios cedem e emitem a guia de TBI. Outra parte das vezes, infelizmente, o município fala, eu não estou nem aí, isso é ilegal, eu não vou emitir. E daí você, de novo, se vê num dilema. Aí você pode utilizar isso, por exemplo, esse é um dos argumentos que você pode apresentar para a Caixa. Falar, Caixa, eu não consigo emitir o ITBI, eu não consigo registrar o imóvel por conta da ausência de pagamento de PTU. Deixa eu pagar, me autoriza a pagar e depois você me ressarce? Essas são as hipóteses que a Caixa pode autorizar, porque a Caixa tem interesse que você registre o imóvel quanto antes. Então, esse é um dos argumentos que você pode utilizar. É uma jurisprudência, então, do STJ, né, agora? Exatamente, muito legal. Porque eu estava tentando realmente recordar como que eram esses casos. Eu lembro também um outro, né, indo um pouco nessa linha de tributos,
Uma outra decisão da STJ que a gente utiliza, né, e inclui inclusive como anexo ou como nos campos de observação, é de sempre tentar buscar a base de cálculo do ITBI como sendo o valor de arrematação. O que acontece? Você vai lá e arrematou o imóvel por 100 mil. Acontece de algumas prefeituras falar assim, não, aqui o ITBI é sobre o valor de avaliação da prefeitura, 200, 300 mil reais. Daí o que acontece? O valor que você paga de ITBI acaba sendo o dobro, o triplo. Então a gente também, né, a Smart Caixa acaba também incluindo nos campos de observações também uma decisão da STJ ou do STF, que eu não estou lembrando agora de cabeça, sobre esse assunto de sempre buscar usar como base de cálculo do ITBI o valor de arrematação. Perfeito, galera. Ó, vamos para mais algumas aqui antes que a gente encerre. Ah, pronto, até ó, a pergunta que o Guará respondeu agora é isso, ó. Imóveis de leilão paga ITBI sobre o valor de arrematação ou da prefeitura. Em geral, a gente apresenta os argumentos do tema 1113 para pagar sobre o valor da arrematação. A gente tenta resolver isso administrativamente. Se o município não acata e o valor vale a pena, daí é possível pensar em ajuizar uma ação, tá? Inclusive uma ação no juizado especial, gratuita, inicialmente, para mudar isso. Porque qual que é a nossa recomendação? Que faça o pagamento errado nesse caso para acelerar o registro em seu nome e depois entre com uma ação para restituição, tá? E isso apenas se valer a pena, tá, gente? Não caçem muito pelo em ovo. Às vezes as pessoas entram, quando estão entrando, quer ser detalhino, quer ficar ali, tá dando diferença de R$ 1.000 no ITBI. Gente, eu vou gastar meu esforço para essa diferença de R$ 1.000 no ITBI, eu vou gastar meu esforço maior para garimpar mais imóveis, para arrematar, para gerir mais imóveis, e não por conta de uma diferença de R$ 1.000 no ITBI. Mas, não, tá dando uma diferença de R$ 5.000. Opa, aí vale a pena, aí você se esforça lá para ter essa restituição do valor de volta, tá bom? Exato. Posso dar só um exemplo de ontem, Pedrão? Diga. Ontem o time da doutora Lorena acabou de informar para a gente que a gente comprou, eu, o Ronaldo e o Gui, né, o Félix, compramos uma casa por 64 mil no Rio de Janeiro, no começo desse ano. Já vendemos a casa, tá? E na época a gente pagou 64 mil reais no imóvel. O valor da base de cálculo do TBI veio por 300 mil reais, 5 vezes o valor. Daí não deu outra, cara. A gente foi lá, contratou a doutora Lorena, entramos com a ação, pagamos o ITBI ali, né, o abusivo, né, aquele valor abusivo, e entramos com a ação contra a prefeitura. Ontem saiu o resultado que o juiz foi favorável a gente. Pronto, tá vendo? Então, gente, sabendo, né, ajuizar a ação correta, a chance de sucesso é grande. O que a gente não recomenda para vocês, em geral, a não ser que seja um valor estrondosamente, tipo, nossa, vai dar. Já peguei, tá? Caso que deu diferença de R$ 50.000 a guia de TBI. A guia correta seria 50, a guia errada veio R$ 100.000 só de TBI. Isso é para imóveis multimilionários. Aí você vai avalia, vale a pena pagar errado, não vale e tal, ou vale a pena pedir liminarmente. Só que aí, se você pede liminarmente e demorar, você demora a registrar também. Então, na maioria das vezes, não vale a pena pagar errado, como o Guará fez, e depois entrar com uma ação de restituição. O dinheiro vai voltar para você se você ganhar a ação do mesmo jeito. Tá bom, gente? Vamos ver aqui. Tem uma pergunta da Reni Solete, corretora de imóveis. Qual é o CRES da Smart? Nós temos 27 CRES, um em cada estado do país. Como saber cada um deles? Só digitar aqui embaixo, lista, que aí você vai receber em inbox o site da Smart Leilões Caixa, onde estão todos os imóveis da Caixa, tá? Para você acessar nesse site, e aonde que você encontra o CRES de cada um desses estados. Galera, eu quero reforçar aqui para vocês. As vagas da turma 29 da Smart Leilões estão abertas, tá? Não sei que horas que vão encerrar, por quê? Porque não é um curso, é uma mentoria. Se é mentoria, tem que ter vaga limitada. Por quê? Porque a gente tem que dar atenção para cada um de quem entrar. Vários e vários marcando da turma 29, inclusive, já devem estar aqui nessa live, já estão botando a mão na massa. Então, quem não quiser perder a melhor oferta da Smart da história, Black Friday da Smart, digite aí Black, pode digitar também mentoria, que vai receber inbox, tá? As condições para entrar aí na turma 29 da Smart Leilões. E aí pode
sair do muro. Qual que é a condição de entrar na Black da Smart? Você vai ganhar, tá? O custo desse cara aqui embaixo, o custo do Guará Caixa, gente. Vocês vão receber o custo do Guará Caixa lucrando com imóveis Caixa e você vai receber o curso da Carla Rocha sobre house flipping, sobre reformas assertivas, tá bom? Guará, por mim por hoje é só. Quer fazer alguma consideração final? Vamos que vamos. Bom, segue aí Guaracaixa, clica ali em cima, né, Aqui, ó. filhão? Só clicar setinha e seguir Guaracaixa, se você não segue Exatamente. Guaracaixa. E se você é seguidor do Guaracaixa e não segue Smart, clique a setinha e siga a Smart Leilões. Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente está sempre, toda quinta-feira estamos aqui, meio-dia e 37, para falar de imóveis da Caixa. Eu tenho também uma live semanal, 8 horas da noite, na segunda-feira, que agora a gente vai passar a ser quinzenal, a gente está avaliando se vai ser semanal, se vai ser quinzenal. Minhas lives, 8 horas da noite, sempre falando de imóveis Caixa. E a questão prática, tá, pessoal? Aqui é o negócio de como a vida como ela é, dicas, sugestões práticas. E é o que eu gosto de falar. A gente não vai explicar o certo, a gente vai explicar a forma como que a gente faz, que tem dado certo, que tem dado resultado, mas determinadas decisões é do próprio cliente ali. Então, cada um toma a sua decisão, tem as suas estratégias particulares. Mas o que a gente gosta de falar é, com base nas nossas experiências, com base nas nossas, né, no conhecimento que a gente tem de mercado, que a gente tem muita troca de experiências com outros arrematantes profissionais, então a gente gosta de compartilhar aqui o que a gente vivencia, o que a gente pratica, o que a gente executa nos nossos imóveis. Perfeito. Galera, muito obrigado aí por nos acompanharem aqui nesse horário de almoço. Até mais, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Valeu, Guará. pessoal. Falou.